Hoje estamos no dia da Páscoa, um dia que para nós como cristãos é um dia muito importante, é o dia em que o nosso Senhor venceu a morte, ressuscitou e, meus irmãos, através disso estamos aqui. Através da sua morte vicária, através da sua ressurreição, a igreja existe. Sem ressurreição não haveria existência da igreja, mas como ele vive, como ele ressuscitou, nós estamos aqui nesta noite para celebrar ao Deus vivo, meu irmão. Toma, Deus, à frente, Pai, das nossas finanças. Toma à frente da nossa saúde, Pai. É certo, Deus, que temos vivido dias, ó Deus, em que teu povo tem andado assustado, Deus. A gente não sabe, Deus, em nome de Jesus, nós não sabemos, Senhor, ó Deus, de que maneira, ó Deus, foi infestado, ó Deus, essa pandemia sobre o mundo afora. Ó Deus, mas o que esperam em Ti, Pai, não se decepcionarão. Aqueles, ó Deus, que estão no esconderijo do Altíssimo, Senhor, certamente estão escondidos, Senhor, e nada nos atingirá, Pai. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que sobre a nossa mesa haverá um pão. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que a nossa família terá saúde. E eu já quero aproveitar essa hora e estar orando, ó Deus, pela filha do pastor Marcelo e seu genro. Deus, em nome de Jesus, caia por terra todo mal, Senhor, te repreende. Deus, em nome de Jesus, te peço para que tu visite a Claudiane, Deus, também tem pedido orações, a Jaqueline, meu Deus, a Selma, Senhor. Deus, visita esse teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, que te clama, ó Deus, e que crê, Pai, que tu está trabalhando, Deus. Ah, Deus, em nome de Jesus, maravilhoso, Deus, é quando tu olha e vê que o homem crê, Pai. Ah, Senhor, que meio a tudo isso que está acontecendo, alguns querem nos desajustar, tirar do prumo, mas o teu povo crê que o Senhor irá fazer, aleluia! E nós cremos que o Senhor irá fazer, ó Deus, como disse o louvor, e sabemos que vai ser perfeito, Pai, que ainda vamos voltar melhores, ó Deus, do que saímos, Senhor, porque o teu povo é um povo que é vencedor, é um povo que triunfa. Deus, em nome de Jesus, vão olhar para nós e não vão saber, Deus, como estamos conseguindo sobreviver a tantas coisas que virão. Ó Deus, mas olharão para nós e nos verão de pé, porque nós temos sido fiéis a Ti, Pai. Não perfeitos, não, Senhor. Não somos perfeitos, longe de nós, Pai. Somos falhos, Deus, e por isso que nós precisamos de Ti todo dia mais e mais. E por isso anelamos pela Tua presença, porque somos imperfeitos, Senhor. Mas a Tua palavra nos garante, Pai, que veremos diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. E por isso eu te peço, Pai, abençoa a dispensa do Teu povo. Oh Deus, vai abençoando, Pai, vai ajudando naquela conta que está atrasada. Vai tirando toda a preocupação, toda a angústia, toda a ansiedade, Pai. Vai visitando, Deus, em nome de Jesus, aquele irmão, Senhor Deus, que nessa hora está te clamando, ó Deus, que está, ó Deus, em nome de Jesus, com uma angústia em seu coração. Dissipa em nome de Jesus. Creia que tudo vai dar certo, pois o Senhor está no controle. E quando Deus está no leme, o barco não afunda, o barco não naufraga. Ah, podemos passar por tempestades, mas nós chegaremos no lugar que temos que chegar, porque o Senhor é conosco. Senhor, libera, Deus, eu te peço não no meu nome, porque eu não tenho nada, Pai, mas no nome de Jesus eu libero e profetizo uma palavra, Pai. Abençoa o teu povo, Pai, com bênçãos espirituais de todo tipo, com curas, ó Deus, e com libertação, e também com prosperidade, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o teu povo passe por mais essa, ó Deus, assim como Moisés e aquele povo passou sobre aquele mar, com os pés enxutos e dando glória ao teu nome, porque entende que não é economia, não é o que a reportagem fala, porque nós não estamos nenhuma estatística, a não ser a estatística do céu. Por isso nós te louvamos e nós te bendizemos, Senhor. Eu também te peço, Pai, toma aqui o meu lar, assim como o lar dos meus irmãos, cada canto, e vai movendo todas as coisas, para que possamos nesse tempo, como disse o pastor, nos voltarmos para Ti. Muito obrigada por tudo, Pai. Obrigada, Deus, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Estamos num domingo, meu irmão, de Páscoa, e eu quero te convidar agora a fazermos uma oração, uma intercessão nesse momento. Eu tenho certeza, meu irmão, que Deus, Ele vai entrar com providência nesta nação. Eu tenho certeza que Deus vai agir poderosamente ao nosso favor, a favor da igreja. Então, meu irmão, vem comigo em oração, vamos clamar. Coloca a tua família agora nesse momento aí, vocês que estão reunidos em casa, vamos fazer um clamor coletivo. O pastor vai estar intercedendo aqui, mas é fundamental que você participe comigo nesse clamor. Vamos orar todos juntos agora, em nome de Jesus. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Como é bom podermos, ó Pai, te louvar, porque não há nada que nos impeça, Senhor. Ó Pai, o apóstolo Paulo, mesmo nas suas prisões, ele te louvava, ainda havia pessoas para ouvi-lo, porque as pessoas iam na prisão domiciliar que o apóstolo Paulo estava para ouvir a palavra, Senhor. E nós não estamos presos, a igreja não está presa, a igreja nunca esteve presa, a igreja sempre esteve livre, porque a igreja é o teu corpo sobre a face da terra. A tua igreja está reunida neste momento, ó Pai, em vários lugares ao mesmo tempo, porque a tua onipresença, ó Pai, está presente em todas as denominações, onde há 2 ou 3, tu também estás. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para te agradecer por tudo que tens feito, Senhor. Ó Pai, queremos colocar a nossa família nas tuas mãos. Senhor, visita a nossa casa neste momento, Senhor. Visita os nossos, visita a nossa família. Senhor, entra com providência, entra com salvação. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos que a nossa família vai te servir. Nós cremos que aqueles que estão longe vão vir para perto. Nós cremos, ó Pai, que aqueles que estão afastados voltarão aos caminhos aplanados. Aqueles que estavam distantes, o Senhor vai trazer para perto da família que estava nos vícios, que estava na prostituição, que estava vivendo de maneira dissoluta, que estava vivendo de maneira separada de tudo, Senhor. Ó Pai, entregamos em tuas mãos nesse momento a nossa nação, entregamos o presidente deste país, entregamos as lideranças governamentais, Senhor, deste país, entregamos a todos nas tuas mãos que deliberam, ó Pai, que são pessoas que estão no poder. Ó Pai, toma esta nação e seus líderes em tuas mãos, para que o Senhor venha controlar esse país, Senhor, para que nada seja deliberado sem o consenso dos céus. Por isso, Pai, eu quero colocar em tuas mãos, Senhor, a vida de cada um neste momento. Quero te pedir, Pai, que a tua bênção venha de encontro a cada um. Quero te pedir que o Senhor visite agora, Pai, as famílias. Quero te pedir, Senhor, que a tua mão abençoe os lares agora. Quero te pedir a cura, Senhor, sobre esta pessoa que está enferma em casa, precisando de um toque de cura, precisando de um toque de renovo, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, Senhor, que estava enferma e doente. Ó Pai, ela tocou nas orlas das vestes, ela sentiu, Pai, ali naquele momento a cura, porque o poder foi, ó Pai, emanado de ti naquele momento. Emana nas casas agora, Pai, o teu poder, para que essas pessoas sintam, Pai, o teu toque, sintam a tua presença, sintam o teu tocar, Senhor, o toque de cura, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos essa reunião nas tuas mãos, entregamos este culto nas tuas mãos. Te pedimos, ó Pai, vem Espírito Santo, toma o primeiro lugar desta reunião, nos ajuda, Senhor, faz com que, ó Deus, ao fim desta reunião, Pai, saiamos daqui edificados, em nome de Jesus. Amém. Se abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Nos diz assim: Jesus continuou, e certo homem tinha 2 filhos. Mas o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens e viveu de maneira irresponsável ou de maneira dissoluta.
Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. E então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi ao seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o, e seu pai se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-o, e com ela ponde um anel na sua mão, e as sandálias nos seus pés. Trazei o bezerro gordo, e o matai. Comamos, e nos alegramos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Bem, eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou explicar para vocês aqui com muita calma. Essa é a chamada trilogia da redenção. Por que trilogia da redenção? Porque quando você pega a parábola da dracma perdida, que uma mulher havia perdido e ela procurou até achar aquela dracma, e aquela dracma foi achada. Quando você vê a parábola das 100 ovelhas e uma fica no caminho, o homem larga as 99 e vai buscar aquela no meio do caminho, porque estava perdida e foi achada. Quando nós entramos na parábola do filho pródigo, nós olhamos, meu irmão, aqui algo muito especial. Eu nunca tinha olhado com essa ênfase para esta parábola dessa maneira. A graça de Deus aqui, ela está de uma forma que você não tem como mensurar. Porque aqui há 3 personagens. Ao pai, aqui ao primogênito e aqui ao filho mais novo. Esses 3 personagens vão compor aqui uma narrativa de um Deus, meu irmão, que se nós olharmos à luz do que aconteceu e os fatos dessa passagem, nós vamos ver como Deus é bom, meu irmão. Como Deus é longânimo. Como Deus é benigno, como Deus ama o homem sem o homem merecer absolutamente nada. Porque o pai de família que nesse enredo, nessa parábola que Jesus conta, ele representa o próprio Deus. O próprio Deus, meu irmão, que muitas das vezes ele tem misericórdia de nós sem que nós merecêssemos a misericórdia. O Salmo 103 vai dizer assim: não nos tratou segundo aquilo que merecíamos. Deus, se fosse tratar conosco o que nós merecíamos, bem, se fôssemos somar mérito com demérito, com certeza não teríamos condições nem de estar em sua presença. Mas, meu irmão, o que eu aprendo aqui é algo tremendo e magnífico. Jesus começa o capítulo 15, para você entender, ele começa falando aos publicanos, porque essa parábola está gerando em torno dos publicanos e dos pecadores. Os publicanos eram aqueles judeus que eram considerados traidores da pátria porque trabalhavam para a alfândega romana cobrando os impostos. Então eles eram taxados como prostitutas, como homens que traíam o próprio povo. Por quê? Porque além deles trabalharem para Roma, eles cobravam impostos abusivos, além do devido. Ali há uma outra classe de pecadores. Olha como é que Jesus é maravilhoso. O capítulo 14, Jesus ele vai se assentar na casa de um fariseu. Vai comer com aquele fariseu.
E o fariseu observa tudo que Jesus faz. Depois, no capítulo 15, Jesus nos mostra que ele não veio para A, B ou C. Ele, meu irmão, vai se assentar e ele vai trazer salvação a qualquer homem sem acepção de pessoas. Porque ele se assenta com o fariseu lhe ouve e fica observando tudo que Jesus fazia. Mas no capítulo 15, quando Jesus se assenta com a pior classe daquela época, de publicanos, e com aqueles que eram marginalizados, que ficavam aquém da sociedade, que estavam longe, que eram os pecadores, Jesus se assenta com todos eles, diz o texto. Capítulo 15, versículo 1 e 2. Jesus se assenta com os publicanos e pecadores. E a Bíblia vai dizer assim: quem estava à volta vendo essa cena? Os fariseus e os escribas. Sabe o que o texto diz? E começaram a murmurar, dizendo que ele come com os pecadores e com os publicanos. Meu irmão, essa parábola, ela já começa nos mostrando que Jesus, meu irmão, ele veio para todos. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Nós vemos na parábola da dracma perdida, nós vemos na parábola das 100 ovelhas, e aqui, meu irmão, de uma maneira muito explícita, nós vemos o pai que vai se compadecer numa história que, quando você pega o contexto social, eu não estou falando do Ocidente, eu estou falando do Oriente, aonde o contexto social é muito mais forte do que no Ocidente, aonde as estruturas familiares são muito mais presentes em algumas coisas do que no mundo Ocidente. E nós vamos ver o seguinte aqui, meu irmão, que quando Jesus está contando essa parábola, ele está dizendo que um jovem, o filho mais novo, ele vai pegar tudo o que ele tem, ele vai pedir. Existe uma lei em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15, versículo 17, que quando alguém exigia uma parte da herança, e todos nós sabemos, né, brincadeiras à parte, mas é a realidade, não existe herança de gente viva. A herança é para gente que está morta. E aqui, meu irmão, a coisa ainda era pior. Porque quando alguém exigia uma herança com o pai vivo, era a mesma coisa, escuta o que eu vou dizer para você, isso no Oriente Médio, era a mesma coisa do que desejar a morte do pai. Então pare para pensar que aquele jovem, ele peita, ele chega em casa e fala: eu não quero mais ter essa vida, eu quero a minha parte. E no Deuteronômio 21 vai dizer que quando acontecia isso, o filho mais velho ficava com 2/3. E o que saía ficava apenas com 1/3. Mas ele preferiu ainda assim pegar aquele 1/3 das riquezas do pai e sair pelo mundo. Então, meu irmão, o que eu aprendo aqui dentro dessa introdução? Eu aprendo, meu irmão, que Agostinho, no século IV, ele chama como essa passagem, obviamente que é uma interpretação de Agostinho, como se fosse aqui judeus e gentios, como o filho mais novo sendo os gentios e o filho mais velho, que depois vai falar para o pai: olha, eu guardo, não transgrido nenhum mandamento teu. Quando ele vai arguir o pai na volta do filho, ele fala assim: olha, tudo que você me pede, eu faço. Eu nunca recebi um boi, eu nunca recebi um animal, nunca foi morto para eu poder me divertir, para eu me alegrar com os meus amigos. Aí o pai de família vai dizer algo que Agostinho vai falar acerca dos judeus. Ele vai falar assim: olha, mas tudo que é meu sempre foi teu. Olha o que Deus estava dizendo para aquele filho mais velho, o primogênito: olha, tudo que eu tenho aqui é teu. Então Agostinho, ele confabula algo que estava relacionado a um povo que tinha tudo de Deus e a um outro povo que estava longe, que queria estar longe, porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, não fomos nós que o buscamos, não fomos nós que tivemos o desejo de ir à presença dele, mas foi ele que nos amou. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meu irmão, passamos a ser filhos, sabe por quê? Porque o poder de Deus nos transformou em filhos. Éramos gentios, estávamos recusados, estávamos debaixo
da ira, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele olhou, meu irmão, para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz em Abacuque capítulo 1, lá por volta do versículo 12 ou 13, vai dizer que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Sabe o que é isso? Ele olhar para a tua vida e quando Ele olha para você, Ele vê a justiça da cruz, a justiça do Calvário. E por isso, meu irmão, nós não somos consumidos, porque Deus é todo amor. Aleluia. E toda pureza. Deus não tem malignidade nem maldade. Deus não tenta o homem pelo mal. A maldade não vem de Deus. Deus é bom, meu irmão. E quando esse jovem, na parábola aqui, decide falar, eu quero a minha parte na herança. Eu começo aqui com você, meu irmão. Porque essa parábola ela vai ter alguns momentos. O versículo 11 ao versículo 17. Ele vai pegar tudo e vai para a vida. No versículo 19 e no versículo 20, ele se quebra todo. No versículo 20 ao versículo 24, o pai vai vê-lo de longe quebrado, vindo. Oh, meu irmão, glória a Jesus, um Deus, meu irmão, que olha para você, olha para mim, e te vê quebrado, mas ainda assim, meu irmão, não te rejeita. Meu irmão, nós estamos numa ceia hoje que a gente fala da Páscoa, não tem como não falar de outra coisa que não seja o amor de Deus. Porque Ele se deu naquela cruz, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu olhei para essa passagem do Filho Pródigo, meu irmão, tinha tudo a ver com o dia de hoje. Tem tudo a ver com o amor de Deus que é doador. A Bíblia vai dizer que do versículo 20 ao 24, aquele pai olha de longe e vai correndo. Quem vai na direção é o pai. Ele abraça no pescoço, ele beija, ele dá um abraço forte. Sabe o que o pai vai fazer nessa passagem? Ele vai falar assim, olha, manda vir o anel, manda vir a sandália, manda vir a túnica. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele estava vindo dizendo assim, olha, os trabalhadores do meu pai têm vida e a vida com abundância, vivem melhor do que eu que estou aqui. E sabe o que o pai faz? O pai lhe restitui o direito, porque empregado não tinha sandália, empregado não tinha anel e nem túnica, meu irmão. Naquele ato, sabe o que Deus estava dizendo? Que Ele estava restaurando o direito dele voltar a ser filho, meu irmão. Eu não sei, você que está me olhando por essa live, de repente você está afastado da comunhão, afastado da presença. Há tempos que você sente algo te incomodando. Deus te colocou na frente dessa tela para te dizer hoje, meu irmão, assim como o filho pródigo, que Ele te ama, meu irmão. Sabe o que o texto fala? Olha, pega um animal e sacrifica-o. Olha, a Bíblia diz que quando o filho mais velho está vindo, ele está ouvindo, sabe o que? Um som de música, um som de dança, um som de alegria. Sabe por quê? Porque o pai disse assim, quem estava morto reviveu, quem estava perdido foi achado. Meu irmão, Deus não olha como os homens olham. Deus não olha, meu irmão, para mim e para você como os homens olham. Porque o homem diz, não tem jeito. O homem fala, olha, esse homem não tem como mais se reerguer. E, meu irmão, enquanto a vida há esperança. Eu não sei como você tem caminhado com Deus. Eu não sei como tem sido a tua vida com Deus. Mas Deus hoje, meu irmão, quer trazer isso ao teu entendimento. Deus quer falar ao teu coração hoje, assim como Ele fez com aquele filho pródigo. Aquele filho pródigo chegou quebrado, meu irmão. E eu quero começar essa mensagem com você. Versículo 12. Capítulo 15, me acompanhe. Diz assim, a história começa assim. O mais moço deles disse ao pai, dai-me a parte na herança. Imagine você um filho vivo. O pai lhe deu tudo, nunca deixou faltar nada, e de repente o filho fala, olha, eu quero o que é meu e pronto. Eu imagino que aquilo tenha trazido ao coração do pai uma tristeza muito grande. O dinheiro não é a fonte da felicidade. A Bíblia vai dizer, dai-me a parte na fazenda.
Dinheiro não é fonte de felicidade. Uma certa artista de Hollywood, uma atriz, ela falou a seguinte coisa: tenho fama, tenho dinheiro, tenho beleza, mas me sinto a mais miserável do mundo. Sabe por quê? Porque essas coisas, a felicidade, a gente não compra ela. Aquele jovem, ele falou, me dá. E tem muita gente, meu irmão, que se afastou do caminho. Tem muita gente que tem andado longe do caminho. Foi no ímpeto, foi no impulso, foi uma decepção dentro da igreja, foi um problema que aconteceu, desanimou, esfriou, começou a enxergar coisas que não deveriam ver, começou a se amortecer na fé, começou a olhar para o lado, começou a olhar para o homem. E aqui, meu irmão, eu aprendo nesse primeiro ponto, ele vai falar, dai-me a parte na minha fazenda. Você sabe que o quinto mandamento é honrarás ao teu pai e à tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Aquele rapaz com essa atitude, ele não estava honrando seu pai, pelo contrário, ele estava deixando seu pai triste, porque ele, como eu disse para vocês, pedir a herança com o pai vivo é como se ele estivesse falando, me dá, porque o que me interessa é o dinheiro, porque você não morre, o que me interessa é o dinheiro. Então, meu irmão, eu aprendo aqui que o quinto mandamento é honrar pai e mãe. Meu irmão, é o quinto, está no meio, são 10 mandamentos, é o quinto, está no meio, justamente no meio, e é o único mandamento que tem promessa. Promessa de quê? De longevidade. Então, vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus, nessa parábola, nos ensina... Acabou entrando aqui o louvor que não é para entrar agora. Deus nos ensina a honrar pai e mãe. Deus nos ensina porque isso vai prolongar os teus dias sobre a face da terra, você que está me vendo agora. Ele falou, me dá a riqueza que eu quero ir embora. As pessoas estão, meu irmão, fazendo isso com Deus, mas de outra maneira. As pessoas estão largando a igreja, largando a Deus, largando a comunhão. Sabe por quê? Por uma aventura, por querer conhecer o mundo. Meu irmão, Eclesiastes 7,10, nunca digas que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Falarias como um louco. Porque tem pessoas, às vezes, que a coisa não está acontecendo, falam assim, mas eu estava lá fora, a vida dava certo. Eu estava lá fora e eu tinha determinadas coisas, eu alcancei determinadas coisas. Mas quem sabe, meu irmão, Deus te trouxe a uma outra realidade, a uma outra visão de vida, porque mais vale, meu irmão, você entrar no reino de Deus, às vezes não tendo nada, mas entrar no céu, do que tendo tudo, meu irmão, não compreender o que traz a felicidade. Se você entender o que traz a felicidade, você vai gozar tanto daquilo que é terreno, como daquilo que é espiritual. A segunda coisa que eu aprendo aqui, meu irmão, é que o versículo 13 vai dizer assim, poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Partiu para uma terra distante. Meu irmão, você lembra da vida de Jonas? Jonas, ele quando não quis, porque na vida, escuta o que eu vou dizer para você, a gente faz escolhas. Esse homem aqui fez uma escolha. E tem escolhas na vida, meu irmão, que a gente se quebra todo. Jonas, ele preferiu ir para Tarsis. E Deus vai permitir. A Bíblia vai dizer que o pai de família não proibiu ele de ir, não. Sabe por quê? Deus ama. Deus, meu irmão, já fez por mim, por você, eu acho que a maior prova de amor ele já deu. Agora, Deus, meu irmão, ele também não vai permitir e Deus também não vai interferir nas suas escolhas. As escolhas são suas. Quem faz as escolhas é você. E Deus, meu irmão, ele quer saber aonde está o teu coração.
Porque Jonas, quando fez a escolha de ir para Tarsis, ele quis ouvir o coração dele. Ele quis ouvir a razão dele. Ele quis ouvir algo que ele tinha como um preceito de cultura entre o povo, porque um povo maltratava o outro, então ele se achou no direito de não querer fazer aquilo. Pois bem, quem é o homem para poder avaliar ou dizer o que Deus deva fazer? Então Jonas pagou todo aquele preço e por fim só conseguiu sair daquela situação porque se arrependeu. Então o que eu aprendo aqui nessa segunda passagem? O texto vai dizer assim: partiu para uma terra longe para viver de maneira dissoluta. Bem, você sabe que de maneira dissoluta foi viver de maneira libertina. O versículo 30, sabe o que o texto vai dizer? Que ele gastou os seus bens com as meretrizes. Preste bem atenção. Ele largou tudo. Ele foi viver para longe. Não sei para onde ele foi naquele território da Palestina, se foi para a Ásia Menor, se foi para o Egito, se foi para alguma cidade, algum outro país, algum outro continente. Mas o texto diz que ele foi para longe. Ele não quis ficar perto do pai dele. E ele foi viver a vida, foi se prostituir, foi se drogar, foi se beber, foi fazer tudo o que ele achou que deveria fazer. Mas, meu irmão, tudo isso passa. Tudo isso é passageiro. Os prazeres da vida, da carne, os prazeres mundanos, eles passam. As pessoas ainda ficam na igreja com determinados receios. As pessoas nunca se entregam como deveriam se entregar, 100%. Porque às vezes tem pessoas que ficam com o coração aqui, está na igreja, mas o coração ainda está titubeando com as coisas lá fora. Ainda está em dúvida. E, meu irmão, isso acontece ainda hoje. Acontece. Partiu para uma terra distante. Eu aprendo aqui que houve erros de prioridade. Houve erros. O homem comete erro nas suas prioridades de vida. Um certo homem, um certo pastor, ele disse a seguinte coisa, que conversando com um membro da igreja, aquele membro começou a dizer para ele o seguinte, ele perguntou, o que você pensa em fazer na vida? Qual o seu propósito? Qual o seu alvo? E o jovem começou a dizer, eu quero estudar engenharia, quero me formar, quero me casar, eu quero ter filhos, bem, eu quero ter um bom plano de aposentadoria, eu quero ter uma casa e deixar para os meus filhos. Ele foi falando tudo que deveria ter, construir, e quando chegou já para a velhice, ele falou assim, agora eu preciso ter uma vida que eu possa descansar. Aquele pastor olhou para ele bem sério e falou, olha, volta para casa e refaz e repensa o que você falou. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Nós precisamos rever quais são as nossas prioridades. Perceba, aquele jovem, ao falar com o pastor, ele colocou todas as prioridades que ele tinha, mas não apareceu nenhuma que o vinculasse àquilo que ele estava vivendo, que era com Deus, vivendo na fé. Então, meu irmão, muitas das vezes nós temos que recalcular a nossa prioridade. Qual tem sido a tua prioridade? Porque aquele jovem pegou tudo que tinha e foi embora. Sabe por quê? Porque a prioridade dele era viver o mundo. Tem gente que quer viver o mundo. Tem gente que quer experimentar as coisas do mundo. Tem gente que nasceu na igreja e tinha que dar graças a Deus por ter nascido num berço cristão. Por não ter experimentado as mazelas e as coisas ruins que o mundo proporciona. Quem dera, oxalá, que eu fosse criado na igreja. A Bíblia vai dizer que Timóteo, que foi um dos homens que foi cooperador do ministério de Paulo, ele foi criado pela avó e pela mãe desde pequeno, meu irmão. Quando você tem o privilégio de ser criado na igreja, meu irmão, que bom, porque você não se manchou, não se contaminou. Mas quando a gente vem do mundo quebrado, moído, que a gente já fez tantas coisas, experimentou tantas coisas, meu irmão, a gente tem que valorizar o que Deus fez pela gente. Não deixa o primeiro amor se esfriar. Não deixa aquilo que você tinha com Deus se esfriar. Sabe por quê? Porque você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde você veio. Eu sei de onde eu vim. Aleluia. Eu sei a vida que eu tive. Então, meu irmão, nunca deixe esse amor se esfriar. Nunca deixe a presença de Deus ir embora da tua vida. Aquele homem, segunda coisa, partiu para uma terra distante, fez escolhas, colocou prioridades erradas na sua vida. Terceira coisa,
Versículo 14, me acompanha. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Meu irmão, um homem que tinha tudo na sua casa, começa a ter necessidades. Perceba que escolhas erradas podem mudar os meus projetos de vida e podem mudar lá na frente e acarretar em determinadas situações. Quando Provérbios 8, do versículo 6 a 8, Salomão fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aí você não entende por que Salomão está dizendo aquilo. Sabe por quê? Porque as formigas trabalham no verão e elas estocam para o inverno. O que eu quero dizer para você nessa noite? Aquele homem começou a ter necessidade. Sabe por quê? Porque aquele homem não pensou no futuro. Ele não pensou no dia de amanhã. As formigas, Salomão está nos ensinando, as formigas juntam, as formigas trabalham. Por quê? Porque vai vir um tempo de frio, vai vir um tempo difícil. E elas têm ali para poder passar o inverno inteiro. Sabe o que eu aprendo com isso? Terceira coisa, ele começou a passar necessidades e começou a quebrar, porque ele não estava pensando no dia de amanhã. E deixa eu dizer uma coisa aqui para o povo de Deus. O povo de Deus é o povo que menos pensa nisso. O povo de Deus, por ser um povo que vive, e como eu vivo, pela fé, acreditando, a gente muitas das vezes não faz planos, porque a gente pensa o quê? Que Jesus vai voltar amanhã. Mas se Jesus não voltar amanhã? E se Jesus não voltar daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Eu não sei, meu irmão. Eu não sei, eu posso morrer de morte natural, você também. Mas você não pode fazer as coisas achando que não vai haver o amanhã. Ele estava vivendo como se não houvesse amanhã, despreocupado. Atitudes fora da direção de Deus, meu irmão. Você tem que ter atitudes coerentes. Então a terceira coisa que eu aprendo é que aquele homem começou a passar necessidades porque ele também não pensava no dia de amanhã. Você, meu irmão, é servo de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai prover na tua vida, mas você, meu irmão, se Jesus não voltar, você tem que andar como se ele fosse voltar agora, ou daqui a um momento, daqui a um pouco, ou amanhã, a qualquer instante. Mas, meu irmão, enquanto você estiver nessa terra, você também precisa pensar no dia de amanhã. Você precisa também querer ter uma vida melhor. Você precisa também querer, meu irmão, correr atrás dos teus sonhos. Você não pode dizer assim, mas agora não vai dar mais porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Meu irmão, só depende de Deus em primeiro lugar e de você querer. Porque se você quiser, Deus quer. Se você se colocar na brecha, Deus vai te permitir que você viva coisas novas. Então a terceira coisa, meu irmão, que aquele homem enfrentou foi necessidade. Gastou tudo, quebrou, viveu lá para o mundo, aí depois voltou, sabe o quê? Sem eira e nem beira. Meu irmão, Deus quer nos ensinar. Deus quer te ensinar, meu irmão. Deus não quer que você passe necessidade. Deus não quer que você tenha uma vida mais tarde, se Ele não vier e você estiver aqui, uma vida desregrada, desequilibrada. Deus quer, meu irmão, que você tenha dias da velhice, dias tranquilos. Se você, meu irmão, dá a tua vida agora na tua mocidade, se você der o teu melhor agora, eu não tenho dúvida que Deus vai te sustentar em toda a tua velhice, não vai deixar faltar nada para você. Glória a Deus. Davi disse, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não vai permitir, sabe por quê? Porque na tua força, na tua juventude, você esteve ali, acreditando, apostando, vivendo com Deus, acreditando que a todo momento Ele ia te abençoar. Você creu e Ele fez. Vou beber um pouco d'água. Sem microfone desgasta mais. Quarta coisa, versículo 15. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Olha só a vida do homem quando dá errado. Deus, Ele te chamou para você viver uma vida de conquista, uma vida com Deus,
Olha uma atitude errada como desencadeia um processo de coisas que cada vez se sucedem de maneira pior. Aquele homem foi de mal a pior. Aquele homem foi apacentar, sabe o que? Porco. Meu irmão, isso é terrível. Sabe por que é terrível? Porque para o judeu ter que apacentar um porco na cultura judaica, carne de porco, é uma coisa imunda. Aí um homem, meu irmão, que tomava conta dos gados, que tinha ovelhas, que apacentava, um apacentador de porco. Meu irmão, tem alguma coisa errada. Deus não te chamou para apacentar porcos e cuidar de coisas imundas. A tua vida não está contada com as coisas do mundo, não, meu irmão. Sai dessa. Deus não quer que você fique em esquemas errados, não, coisas imundas, não. Deus não quer que você faça coisas erradas, não, meu irmão. Deus não te chamou para apacentar esse tipo de coisa, não. Apacentar aquilo que está aos meus cuidados, é aquilo que está na minha gerência, é aquilo que sou eu que faço acontecer. Meu irmão, não vai pelo caminho errado, não faz as coisas erradas. Sabe por quê? Porque daqui a pouco tu vai se ver, em vez de apacentando coisas que deveriam ser boas, administrando e gerenciando coisas boas, tu vai daqui um pouco de mal a pior, e quando você for ver, você vai estar como esse filho pródigo aqui. Tinha tudo, virou apacentador de porco. Perceba que a vida do filho pródigo, ela vai só decrescendo, vai só piorando. Meu irmão, eu olho para essa passagem, eu vejo como Deus é bom. Porque o pai representa a figura de Deus, meu irmão. E Deus foi rejeitado. E Deus foi trocado por um punhado de dinheiro. Deus foi trocado por um pouquinho de prazer. A pergunta é, meu irmão, nós estamos trocando Deus pelo quê? Não tem como eu e você trocarmos Deus por qualquer coisa passageira, temporária. Coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Aí, olha só a continuidade. Versículo 16. Nós vamos para o 5º ponto aqui. O texto vai dizer assim: e ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui tem duas vertentes aqui. Ele quis comer as bolotas e ninguém lhe dava nada. O que eu aprendo aqui, meu irmão? Primeiro, as bolotas naquele tempo eram fruto das árvores que caíam, era de alguns carvalhos, as frutinhas, vamos dizer assim hoje para a nossa cultura, você entender, não sei aquelas amêndoas, lembra aquelas amêndoas que caíam, tinha muito amendoeiro, hoje tem poucas, né? Então, um homem que tinha do bom e do melhor em casa, estava comendo das frutinhas que os porcos habituavam-se a comer. Meu irmão, perceba que quando o homem sai da direção de Deus, ele vai para o fundo do poço. Meu irmão, o que faltava mais para a vida daquele homem? Aquele homem foi perdendo tudo. Perdeu dignidade. O homem, olha só, o texto vai dizer que ele desejou. O texto não vai dizer que ele comeu, mas o texto vai dizer, desejou comer as bolotas. Sabe o que é isso? Isso ainda é pior do que propriamente você meter a mão fisicamente. Sabe por quê? Porque o desejo já diminui o homem. Quando o homem chega a esse ponto, a esse tipo de necessidade, meu irmão, de olhar para uma coisa e desejar uma coisa que até o animal mais imundo daquela época comia, é porque ele chegou a um ponto de que a sua vida já estava totalmente sem valor. E eu quero fazer você nessa noite, através dessa palavra, no culto de ceia, a refletir quais são os valores que você tem dado atenção na sua vida. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus, a Bíblia diz em Tiago que o seu espírito tem ciúme de nós. Não sei se você já leu isso, está lá na Bíblia. Deus, ele não quer a sua vida parcelada. Até porque quando ele resolveu sair de casa, o pai de família não o proibiu. Sabe por quê? Porque Deus vai deixar você escolher. Deus não quer que você ande com ele obrigado também. Deus não quer que você ande forçado. Agora, meu irmão, entenda. Entenda o que eu vou dizer para você. Um abismo chama outro abismo. Quando você menos percebe, você já não consegue mais ser aquele filho que você era. E eu imagino que aquele filho agora deve estar
O desejo é fruto daquilo que tem a ver com estruturas intrínsecas, internas do ser humano. Porque o desejar é um sentimento que estava nele, era uma coisa que ele já estava sentindo. De repente as pessoas não estavam vendo o que estava acontecendo. E isso que eu quero dizer para você. De repente ninguém está vendo, mas você já está desejando coisas. E coisas que você olha e fala assim, meu Deus, isso é bolota de porco. Eita. Esse desejo que você está tendo, meu irmão, é comida ruim, é comida estragada. Esse desejo que você está querendo, que você ainda não comeu. Diga-se de passagem que aqui ele não comeu, mas ele desejou. Você está chegando a esse ponto de desejar coisas que são imundas, que não são de Deus. Se você chegou a esse ponto, meu irmão, Deus nessa noite, Ele quer estender sobre a tua vida misericórdia. Glória. Porque aquele homem chegou a esse ponto. E aí sabe o que a Bíblia diz? Daqui a pouco já vou para o final. O texto vai dizer dentro do versículo 16, e ninguém lhe dava nada. Sabe o que é isso? Andar com pessoas erradas. Ele gastou tudo, não gastou? Quando tu tem, meu irmão, todo mundo está contigo. Quando a vida está boa, meu irmão, todo mundo fecha contigo. Quando as coisas parecem estar tudo bem, meu irmão, tu tem vários amigos. A gente sabe disso, a gente já viveu no mundo e sabe como é que essas coisas funcionam. Mas o texto vai dizer que quando o cara estava desejando comida de porco, a coisa estava tão ruim, meu irmão, que não apareceu um amigo. Não apareceu ninguém para dizer, oba, vem cá, meu amigo, vem aqui para casa aqui, vem comer aqui, vem aqui que eu te ajudo. Sabe por quê, meu irmão? E aí eu vou entender Deus no controle. Eu vou entender que nessa hora, meu irmão, Deus fecha tudo. A tua escolha vai te levar a isso. E Deus também vai deixar você ir sozinho. Você vai falar, mas como assim, meu irmão? Deus, em nenhum momento, presta atenção na parábola, que ele vai quebrando a cara. Deus dá escape para ele. Sabe por quê? Deus permitiu para que ele aprendesse. Ele tinha que ver aquilo. Meu irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Tem gente que já se afastou e foi para o mundo. Bem, eu não posso falar por quem se afastou e foi para o mundo, porque eu nunca me afastei. Mas se alguém se afastou e voltou, meu irmão, esse alguém, quando volta, ele tem que ser uma pessoa totalmente diferente do que ele foi. Sabe por quê? Porque quando esse rapaz volta para casa, bem, tudo de ruim ele experimentou. Tudo que um homem pode viver de ruim ele experimentou na vida. E a pergunta que eu faço para você hoje que está me ouvindo, que está afastado, o que você está esperando para voltar? Porque você já experimentou tudo de ruim, você acha que vai melhorar? Não vai melhorar, meu irmão. Não vai, sabe por quê? Porque se você continuar por esse caminho, a tendência é piorar. Por quê? Porque nesse caminho Deus não está. A mão dele não está. E se você em algum momento se lembrar dele, o texto vai falar assim, olha, que esse jovem vai dizer assim, bem, os criados do meu pai, eles têm abundância. Sabe o que é isso? Parar para valorizar algumas coisas que antes você não valorizava. A gente só aprende a valorizar, meu irmão, quando a gente quebra a cara. A gente só valoriza, meu irmão, quando a gente perde. Você tem tudo, meu irmão. Você tem tudo e você reclama. Meu irmão, você tem... se você olhar para a condição do ser humano, você tem fartura, meu irmão. Na tua casa não falta nada. A bênção de Deus está sobre os teus filhos. Aleluia. Sobre a tua geração, glória sobre a tua a descendência. Deus. Não tem faltado nada para você. Então, meu irmão, não fica entre esses pensamentos. Elias vai dizer assim, até quando cocheareis, 1 Reis 18, 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não fica pensando nas coisas do Baal, não, meu irmão, das coisas do mundo, não. Aí o texto, no versículo 17, vai dizer assim, e então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância? E aqui eu estou passando fome. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância? Caiu em si. Sabe o que isso quer dizer, cair em si? Parece que naquele momento ele tomou consciência da sua escolha errada. Meu irmão, Deus hoje, Ele está falando comigo, com você, de uma maneira, a despertar-nos
Porque aquele rapaz, quando viu que estava no fundo do poço, sabe o que aconteceu? Ele começou a lembrar, bem, eu tinha tudo, eu era feliz e não sabia, não faltava nada na minha casa, na minha vida. E agora ele toma consciência. Sabe o que é tomar consciência? É você parar e você olhar para você, olhar para dentro, olhar para o que você tem vivido, olhar para a vida que você tem tido com Deus. Chega, meu irmão, é hora de você largar agora tudo que está te afastando de Deus. É hora de você largar tudo aquilo que está levando a tua vida para o buraco. É hora de você agora, meu irmão, se lembrar e pensar assim, bem, quando eu estava andando com Deus, eu sei, Deus me abençoava, eu tinha fartura, eu tinha abundância, e agora as coisas não estão acontecendo. Sabe o que o texto vai dizer? Versículo de número 18. Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Meu irmão, o segredo é que, apesar de todo o erro daquele homem, ele se arrependeu. Ele olhou para trás e viu que os empregados do pai viviam melhor do que ele. Meu irmão, eu quero chegar ao ponto chave dessa pregação. Essa pregação de hoje, ela veio para trazer para nós uma reflexão do que eu tenho feito com a graça de Deus, meu irmão. Tem gente que tem abusado da graça, que tem se arrebentado todo, achando que a graça vai ficar o tempo todo cobrindo, e isso não vai cobrir, meu irmão. Olha, essa passagem é uma das passagens que a gente vê graça. Graça do Pai, meu irmão. Sabe por quê? Olha o que o versículo 20, já indo para o final. Versículo 20 vai dizer: então, levantando-se, foi para a casa do seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de uma íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo, matai-o e comamos e alegremos-nos. Versículo 24. Pois este meu filho estava morto e reviveu, e tinha padecido e foi achado. E começaram Glória a Deus. A festejar. Oh, aleluia. Versículo de número 31. Respondeu-lhe o pai: filho, tu estás... Olha só, o pai respondendo ao filho mais velho: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Oh, glória. Estava perdido e foi achado. Oh, eu quero falar para você, de Deus, aleluia. Você, meu irmão, que é o que permaneceu. Você que é o filho mais velho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que tem permanecido na casa e na presença. Tudo do Pai está na tua mão, meu irmão. Então, se está na tua mão, meu irmão, o que você tem que fazer? Meu irmão, o que nós temos que fazer? Deus tem nos dado tudo. Nós temos que resgatar e se alegrar com o resgate daquilo que volta. Oh, aleluia! Meu irmão, nós temos que nos alegrar quando um pecador se arrepende. Ah, mas aquele fez isso, fez aquilo, meu irmão. Esquece. O pai estava dizendo para o filho mais velho assim: olha, eu não me lembro disso. O pai estava dizendo: esquece. Se o teu problema é dinheiro, no caso, fazendas, bem, riquezas, o pai fala assim: tudo que é meu é teu, sempre foi. Eu quero chegar à conclusão dessa parábola para você, meu irmão, dizendo que, de repente, você parou aqui para nos ouvir. A mensagem hoje é de reflexão. A mensagem é de retorno ao primeiro amor. A mensagem é voltar, e eu vou dizer uma coisa para você: o Pai está de braços abertos a te receber. Aleluia. Ele tem uma roupa nova para você. Ele tem um anel para que as pessoas, quando veem você, vê que você é filho. Sandálias fala daquilo que nos calça os pés. Pés fala de caminho. Ele quer novamente colocar o teu caminho no lugar. Ele quer colocar o teu caminho direito.
O Pai está dizendo para você agora, vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sabe o que é isso? Deus está te chamando. Volta. Volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Volta, meu irmão. Sabe por quê? Eu não sei o que você fez. Eu não sei como a tua vida andou. Eu não sei o que aconteceu. Mas Deus manda dizer para você assim, que se tu quiseres, se o teu coração nessa noite estiver aberto, e se você crer, tudo que aconteceu no passado, tudo que te afastou de Deus, tudo que prende a tua vida, tudo que não deixa você caminhar, Deus está dizendo assim, olha, na tua vida hoje, eu jogo por terra. Na tua vida hoje, isso está quebrado. Na tua vida hoje, Jesus está dizendo assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Vinde ao Pai nessa noite. Deus, meu irmão, está preocupado, sabe com o quê? O que você vai fazer agora com a graça dele? A graça dele vai cobrir agora todos os atos, todos os teus pecados. Nós vamos participar dessa ceia, meu irmão, com o coração liberado. O que eu quero dizer para você nessa noite? Deus está nos chamando a participar da ceia com o coração liberado. O que estava prendendo o teu coração nessa noite? O que estava deixando o teu coração ainda com receio? Deus está dizendo assim, olha, hoje Ele remove isso da tua vida. Hoje Ele vem com perdão sobre a tua vida. Hoje Ele te coloca de pé. Amém, meus irmãos? Amém. Eu espero que você nessa noite, meu irmão, como aquele filho, relembre dos melhores momentos que você teve com Deus. Relembre de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida e volte depressa. E volte correndo. E volte para a presença de Deus. E volte a ser aquele filho que estava sempre ali junto ao Pai. Amém? Meus irmãos, estamos chegando ao fim. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus te dê uma ótima semana. Uma semana de paz, uma semana de prosperidade. A pastora Luciana vai falar aqui. E depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Queria só dizer para você não esquecer do nosso quilo, né? Nossa igreja, efetivamente, templo, né? Na sede da igreja Maúna está fechado, mas nos dias de culto que eles estão lá na terça, na quarta, na quinta e no domingo, ou então se você quiser entrar em contato comigo, ou você quiser entrar em contato com a igreja, você pode entrar no mensagem da igreja, diretamente no nosso WhatsApp, a gente vai pegar o alimento com você. A igreja está fechada, mas tem muitas pessoas que precisam da sua doação. Separa o seu quilo essa semana, que você não pode levar para a igreja, mas nós precisamos mesmo assim. Eu agradeço a companhia de vocês nessa noite, louvo a Deus pela vida de cada irmã, cada irmão meu, que eu amo muito vocês. Eu tenho certeza que nós vamos dar muito glória junto. Glória a Deus. Eu vou impetrar a bênção apostólica, nós vamos encerrar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.